Saudações, este é mais um vídeo do canal e vamos hoje trabalhar sobre a Jornada de Junho de 2013, ou esse movimento que começou com passe livre, com a luta por uma melhora no preço da passagem de ônibus em São Paulo, e foi se espalhando como um movimento de luta por direitos no Brasil. Não dá para conceituar esse movimento como um movimento conservador, e não dá para conceituar esse movimento como um movimento progressista. Não dá para conceituar este movimento como um movimento fascista, nem dá para pensar o movimento passe livre ou a Jornada de Junho como algo revolucionário no Brasil. Na verdade, o movimento, a Jornada de Junho, foram fruto do resultado de um processo de desenvolvimento que começa com a crise de 2008, a crise dos mercados financeiros em 2008. É a crise que leva nos Estados Unidos à eleição de Barack Obama, e é uma crise que leva a diversas primaveras em vários locais do mundo. Esses movimentos são um movimento dentro de um bojo de ideias, dentro de um conjunto de ideias que vão se instalando desde a década de 70, chamadas de ideias pós-modernas, e o Brasil, ao longo do percurso, ele tinha uma influência muito baixa a partir dessas grandes mudanças. Depois da Jornada de Junho, o Brasil se integrou totalmente a esse jogo internacional. O Brasil, mesmo com algumas aberturas econômicas, o Brasil e se constituiu como um país muito fechado economicamente, e as pessoas viviam a vida brasileira. Não é à toa que era fácil o discurso aqui no Brasil de corrupção, que as coisas não funcionavam por causa da corrupção, e que a corrupção quando acabar com a corrupção, a gente vai acabar com as desigualdades, com as injustiças no Brasil. Então, por quê? Porque devido a esse padrão fechado dentro da cultura brasileira, a gente passou a acreditar que nós mesmos, por nossos próprios esforços internos, porque são as questões internas que fazem com que o Brasil não se desenvolva. E as Jornadas de Junho possibilitaram que essas coisas fossem colocadas todas em xeque, porque a gente passou cada vez mais a ser integrado num jogo internacional. Isso só foi possível porque, por um lado, o Brasil ia fazer dois eventos, a Copa e as Olimpíadas, e, por outro lado, a gente estava reestruturando a economia pós-crise de 2008. A gente começou a reestruturar a partir de uma área de consumo muito forte, fazendo com que a população tivesse acesso a bens de consumo. Aí vem as relações do rolezinho, que tem tudo a ver com a Jornada de Junho. E, por outro lado, você tem as construções estabelecidas numa política de consenso, de estabelecer o mercado financeiro como o balizador das relações sociais no Brasil e no mundo. Nesse cenário, com a crise de 2008, o mercado financeiro teve seu primeiro teve um abalo forte. Só que esse abalo não foi fatal, e foi possível reestruturar todo o sistema financeiro e ele voltar cada vez mais forte, tomando conta das relações humanas e relações sociais. Daí a Jornada de Junho foram um grita contra as estruturas pré-estabelecidas, chamadas estruturas de poder da chamada democracia liberal. Até que ponto a luta por algo padrão FIFA, por exemplo, a classe média, os funcionários públicos, acreditando que era possível lutar por melhores condições de educação ou melhores condições de trabalho,
a partir da destruição do Estado. Daí a gente vai ver as consequências liberais depois de 2013, das jornadas, houve um aparecimento de um consenso nacional de desparticipação ou tirar a participação do Estado na economia ou nas coisas para dizer que tudo deveria ser solucionado pela iniciativa privada. Então, é importante a gente notar que ocorreu também a formação em 2013, é fruto dessas novas tecnologias que se inseriram o Brasil no mundo, porque agora as pessoas não estão ligadas mais no saber local, estão cada vez mais ligadas com questões globais. E isso fez com que se pontuasse questões diferentes nessa jornada de junho, que foram trazendo consequências ao longo do processo. Então, a gente vai continuar ainda pensando nessas questões, mas estamos aqui para pensar junto com vocês sobre esses e outros temas. Então, fique atento no próximo vídeo que a gente vai continuar nesse tema.